Eu quero falar nessa noite sobre provação. Quem aqui quer ser provado? Amém. Levanta a mão quem quer ser provado. Eu até pedi para os irmãos cantar, eu provei eles, mas não saiu. Para eles tocar rompendo em fé. O louvor que diz que cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouquinho mais. Amém, irmãos? Nós vamos intercalar, nós vamos fazer um paralelo sobre a tentação, que é outra coisa totalmente diferente. Existe uma confusão no meio do povo de Deus entre provação e tentação. Eu listei várias. A provação, irmãos, significa ser testado, experimentado. A provação é quando Deus está me testando, quando Ele está me experimentando, quando Ele quer ver se eu estou apto, capacitado para ser um cooperador do seu reino. Amém? Já a tentação, não. Porque a provação é um convite para servir. A tentação é um convite para pecar. Se tu está sendo convidado para pecar, tu está sendo tentado. Se Deus está te chamando para servir, tu está sendo provado. A provação, ela sempre virá de quem? De Deus. É só Deus que prova. Nós vamos falar de alguns exemplos. Abraão, Jó. Jó não foi tentado, Jó foi provado. Jó, irmãos, ele não foi tentado a pecar. Jó foi convidado a conhecer Deus intimamente. Jó 42, já falei centenas de vezes. No último capítulo, Jó diz: Senhor, os meus ouvidos ouviam falar de ti. Hoje os meus olhos te contemplaram. O propósito de Deus, irmãos, não era que Jó pecasse. Porque Jó pecava. Porque não há um justo sequer. Deus não queria provar para Satanás que Jó não pecava, porque ele ia perder. Jó murmurou. Jó murmurou. Ele reclamou, ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Ele diz: eu falei de coisas que eu não entendia. Coisas que para mim eram maravilhosíssimas. Jó estava sendo o quê? Provado. Amém, irmãos? Deus provou Jó. A aprovação vem de Deus. Agora a tentação vem de quem? Não. Vem de ti. A aprovação vem de Deus. E a tentação vem do meu coração. Ninguém ao ser tentado, Tiago capítulo 1, diga: de Deus não sou tentado. E nem pelo diabo eu sou tentado. Irmãos, o diabo é o agente, seja na aprovação ou na tentação. Jó estava sendo provado. Quem é que tocava na vida dele? O diabo. Deus falou: pode tocar, mas não vais matar. A partir do momento que Deus colocou limite, irmãos, quem é que estava fazendo o quê? Quem é que estava no controle daquilo? Deus estava provando. Amém? Deus não queria provar nada para Satanás, Deus queria provar para Jó, irmãos. Aquelas coisas que Jó falou, coisas que para mim eram maravilhosíssimas. Eu entendi. Amém? Quando tu perguntaste para mim, Senhor, onde é que eu estava quando os céus foram esticados? Eu entendi, Senhor, que quem é o homem para questionar a tua vontade, o teu querer ou o teu agir? Amém, irmãos? A tentação, ela vem do nosso coração. Pegou? Amém. A provação, ela sempre vai vir através de... Pega essa, tu falou que quer ser provado. Quem quer ser provado? Quero ver de novo. Quem quer ser provado? Para ver se está apto a ser um servo de Deus. A provação, ela sempre vai vir através de privação, tribulação e dificuldade. A provação sempre vai vir através de dificuldade, de privação, de tribulação, de ofensa, de escassez, sempre. Irmãos, o apóstolo Paulo foi provado ou não foi? Foi provado.
Isaías diz que Jesus era um homem experimentado. Isaías falou que ele era, antes dele ser. E depois ele veio a ser. Isaías falou que ele seria homem de muitas dores, homem experimentado. A palavra experimentado, provado, testado é a mesma coisa. Nós vamos ler o texto base para essa noite. João 6. Amém? Irmãos, essa palavra para essa noite é para as pessoas que aqui estão. Para os que não estão, não vão nem ouvir depois. Não ouve. Eu ia pregar na semana passada, lembra que eu falei? Eu ia pregar essa palavra semana passada e Deus me deu a outra. Eu creio que aquela precisava vir antes. A sequidão espiritual. Amém? Amém? Agora, se a provação vem através de privação, tribulação, dificuldade, a tentação vem através de quê? Das coisas boas. Se elas vêm dos nossos desejos, ela vem de coisa boa. Boa para a carne. Amém? Amém? Então, quando tu começar a se sentir seduzido, atraído, quando te ofertarem coisas boas, é tentação. É o diabo soprando no teu ouvido. Amém? Amém. O garçom é o diabo. Amém, irmãos? Coisas boas. Coisas boas. Sansão, irmãos, caiu com coisa boa. Sansão escolhia a mais bonita, não importasse que não fosse de Israel. Ele falou essa. A vez que quando ele se apaixonou por uma filisteia pela primeira vez, o pai dele e a mãe dele falaram, não, essa não pode, porque Deus disse que não pode. Ele falou, eu gostei dessa, eu quero essa, eu vou ter essa. Amém? Caiu em tentação. Sempre tentação vai ser através de coisa boa. O objetivo da aprovação, irmãos, toda aprovação tem um objetivo. O objetivo é nos levantar, não nos exaltar. O objetivo da aprovação, irmãos, é nos levantar, não nos exaltar. Porque a lógica de Deus é diferente. Amém? A aprovação é para nos levantar. A aprovação é para nos aperfeiçoar. A aprovação, irmãos, é para nos fazer parecidos com Cristo. Para que a gente possa fazer igual Paulo e dizer, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. E nós entendemos que Paulo sim foi provado em muitas coisas. Porque em Filipenses capítulo 4, quando alguns hereges usam o versículo 13 para dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Feliz e avante. Todo lugar que eu passei só pregava o versículo 13. Posso todas as coisas, vou conquistar. Paulo falou, no 10 ele começa dizendo, eu sei ter e sei não ter. Posso estar bem, posso estar mal, porque eu fui experimentado, eu fui provado em tudo. Eu cheguei à conclusão que a questão não é como eu estou, a questão é em quem eu estou. Paulo disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas ele só chegou a essa conclusão, irmãos, ele só chegou a essa estabilidade espiritual porque ele foi provado. Porque em 2 Coríntios, quando ele diz, são apóstolos de Cristo, eles trabalham para o Senhor, eu muito mais, ele falou. No quê? No que ele foi provado. Ele fala, eu fui provado em oração, eu fui provado em jejum, eu fui provado em fome, eu fui provado em nudez, eu fui provado em naufrágio 3 vezes, eu fui provado em açoites. Ele falou, os judeus queriam me matar, os gregos queriam me matar, os gentios, todo mundo queria me matar, ele falou. Mas o Senhor nunca permitiu. Amém? Por ele ter sido provado, ele escreve em Filipenses, já preso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, amém, irmãos? Isso é provação, não tem nada a ver com tentação. A tentação serve, sabe para quê? Para te derrubar. A tentação serve para derrubar.
Foi a tentação. Irmãos, quando a serpente veio, eles estavam sendo provado ou tentado? Provado ou tentado? Tentado. A Bíblia diz que aquilo que foi oferecido para eles era bom aos olhos, era agradável aos olhos. E o que a tentação fez com eles? A tentação fez com que eles caíssem. A tentação fez com que eles ficassem separados de Deus. Amém? Meu amado, se tu estás separado do Senhor, se tu sente um abismo entre tu e o Senhor, não é provação que tu estás passando, é tentação. A provação nos aproxima do Senhor, irmãos. O Salmo 50 diz: clama a mim no dia da angústia e eu te ouvirei. Amém? Amém. Clama a mim no dia da angústia e eu te ouvirei. E tu me louvarás. Glória a Deus. É na provação, é na privação, na falta de recurso, na falta de ajuda, na falta de compreensão. Quinto lugar, a provação não é para ser vencida. Entenda. Se tu está sendo provado, não é para tu vencer. Tu tem que vencer essa provação. Não. A provação é para passar. A provação não acaba quando tu vence, passa quando tu chega no final. A tentação, irmãos, não é para ser passada por ela, é para ser vencida. Amém? Tem gente tentando vencer a tentação, até passar pela tentação. Não, tu não vai passar, tem que vencer. E como é que eu venço a tentação? Resistindo ao diabo e ele fugirá de vós. A tentação, ela passa, ela termina quando tu vence. Ontem foi te oferecido que é gostoso, prazeroso, tu aceitou. Se hoje te oferecer de novo e tu não aceitar, se ao sair daqui tu disser não, tu venceu a tentação. Amém. Agora muitos aqui estão passando por provação. Dentro de casa, no serviço, nas finanças, não sei onde. E vão sair daqui e às vezes a provação vai durar mais um tempo ainda. Porque Deus quer te experimentar. Amém? Deus quer ver se tu és apto para o negócio, quer ver se tu és apto para o trabalho, quer ver se tu és apto para aquilo que Ele te chamou. Amém, irmãos? Tu tem sido tentado ou aprovado? A tentação pode ser vencida hoje, a provação não. A provação nós precisamos passar por ela. Sabe do que tu vai ser provado? A Bíblia diz que Gênesis... Eu vou tentar ler o menos possível hoje. Vou tentar ler o menos texto possível, irmãos. Amém? Amém. Deixa o Espírito guiar. Amém. Gênesis capítulo 22. Depois destas coisas, Deus provou a Abraão. Irmãos, Abraão passou um tempo sendo tentado. Sim ou não? Tentado. Porque ele foi para o Egito por quê? Porque ele tinha medo de morrer. Ele mentiu quando chegou no Egito porque Sara era sua irmã e não esposa. Porque ele tinha medo de morrer. Ele ouviu o conselho da esposa e se deitou com a escrava. Por quê? Porque ele tinha medo da promessa não se cumprir na vida dele. Foi tentado e reprovado. Amém? Só que existia uma promessa, para que tu entenda, nós que somos do Novo Testamento, existia um ministério na vida dele. Havia um encargo na vida dele, havia um chamado na vida dele, irmãos. Havia um dom na vida de Abraão. Qual era o dom dele? Ser pai de uma grande multidão. Ele precisava ser o pai, irmãos, daqueles que seriam fiéis a Deus através da fé. Amém? Ele deveria ser o primogênito da fé, o exemplo
daqueles que vendo ou não vendo obedeceriam, porque entendiam que um dia tinha sido chamado, e em tudo o Senhor guardava. Tudo o Senhor perdoava e dava mais uma chance. Amém? Aí depois dessas coisas, o Senhor, Abraão estava com mais de 100 anos, irmãos. E a provação estava só começando para a vida dele. Abraão estava com 25 anos de caminhada e Deus estava provando ele ainda. Amém? Deus provou ele antes, provou. Não foi só tentação, teve provação. Teve provação na separação entre ele e Ló, sim ou não? Ló começou a ter contenda entre os pastores de Ló e de Abraão. Desde aquela época que tinha contenda de pastor por causa de dinheiro. Os pastores de Ló queriam dinheiro. Abraão e seus pastores só queriam uma coisa, obedecer a Deus. Não queriam lucro. Abraão falou, Ló, está preocupado com o dinheiro? Está preocupado com o pasto verde? Pode escolher, se tu for para lá, eu vou para cá. Se tu for para cá, eu vou para lá. Porque, irmãos, Abraão estava preocupado com o lucro. Amém? Ele estava preocupado em pastorear só. E ele foi provado. E com 25 anos de caminhada, Deus prova ele. Amém? Lá atrás ele foi provado através do quê? Das suas ovelhinhas gordas, dos seus bens, das suas posses. Quem é que gosta de ter posse? Se tu não gosta, dá para mim. Se tu não gosta da tua casa, do teu carro, dá para mim. Eu gosto. Mas se o Senhor te pedir, porque Ele vai pedir. Quem é que gosta de dinheiro? Eu gosto. Deus vai pedir o teu dinheiro. Amém, irmãos? Tu não oferta não porque tu és tentado a não ofertar. Tu estás sendo provado e não tem sido aprovado. Se eu não oferto meu rico dinheirinho, sabe por quê? Porque eu vou ser provado no que eu gosto, no que eu amo. Deus, o que Deus pediu para Abraão, irmãos, nessa provação? O que Deus pediu para ele? Deus pediu o Ismael? Pediu Agar? Nem a Sara Deus pediu. Nem Ló, nem nada. Deus falou, eu quero o teu filho, o teu único filho. Eu quero aquele filho que tu amas. Amém, irmãos? Amém. Deus falou a Abraão, eu quero o que tu ama. Agora na tentação não precisa ser o que tu ama. Glória a Deus, irmãos. Eu nunca abri mão da minha esposa para das minhas tentações. Nunca. Sabe por quê? Porque para mim ceder às tentações, eu não preciso amar a tentação, só preciso desejar. Amém? As coisas que tu ama é o Senhor que vai te pedir. As coisas que tu deseja é Satanás que vai te oferecer. Presta atenção. Presta atenção. Provação, irmãos, não é quando Deus dá. Provação é quando Deus tira. Glória a Deus. Abre João capítulo 6. Provação não é quando Deus dá, irmãos. Provação é quando Deus tira. João capítulo 6, versículo 2. Glória a Deus, presta atenção nessa noite. Achou? Amém. 6, 2? Amém. Vamos ler 1 também, versículo 1. Depois disso, eu gosto do depois disso. Não é um alívio. Demonstra a sequência de obra, a sequência de trabalho. Mostra continuidade, mostra desprendimento, mostra serviço. Sabe, irmão, é igual eu falei, a partir do momento que eu fico a semana inteira em casa descansando, e na quinta-feira eu vou fazer uma visita, já não é mais depois disso.
Já não é mais depois disso. Com Jesus era depois disso. Depois disso, depois disso, depois disso. Por isso que os irmãos conhecem a minha opinião sobre a questão de monte. Vou aproveitar. Por que eu não vou para o monte? Porque Jesus mandou ir para o lugar secreto. Jesus mandou entrar no meu quarto e orar em secreto. Amém? Amém. Por que Jesus ia para o monte? Porque depois de um dia de trabalho, era o único lugar que ele tinha sossego. Irmãos, eu não sou contra ir para o monte. Desde que tu não tenha sossego na tua casa, vai para o monte. Agora eu vou insistir nessa tecla. Se tu tiver sossego aqui, não gasta tempo, gasolina, não suja o teu sapato para ir para o monte. Porque Deus não quer penitência, irmãos. Deus quer intimidade. Deus quer ter um momento de privacidade, de intimidade. Amém? Eu fui muito para o monte. Fui muitas vezes para o monte, irmãos. Mas cada um tem uma experiência. A minha experiência não foi no monte que o Senhor mais falou comigo. Amém? Vamos crescer. Vamos poder dizer depois disso, depois de um dia de trabalho, porque nós temos que trabalhar. Nós não somos Jesus, nós não somos apóstolos, nós não vivemos somente da fé, então nós precisamos trabalhar. Seja no teu serviço, ou seja uma dona de casa. Trabalha muito mais que nós, fazer a média classe. Diz amém, irmão. Mas nós precisamos, depois de um dia de serviço, nós nos retirar. Seja num monte, seja num quarto, seja aqui nesse lugar privilegiado que nós temos. Seja naquela campina que tem ali atrás. Botar uma cadeira de praia e ficar lá. Nós precisamos ter um momento de sossego. Mas para ter o depois disso, tem que ter o antes disso. Amém, irmãos? E são as provações, as tribulações, as perseguições que vão nos proporcionar sermos servos semelhantes a Cristo. Depois dessas coisas que Jesus tinha feito no capítulo 5, ele tinha curado um paralítico no tanque de Betesda. Amém? Lembra do paralítico? Jesus falou, o que tu queres? Ele falou, eu queria ser curado. Mas não tem ninguém para me ajudar. Quando as águas se movem, em vez das pessoas me carregar, elas passam por cima de mim. 40 anos, se eu não me engano. Mais de 30 querendo ser curado. Mais de 30 querendo ser curado, irmãos, e não era. Até que ele encontrou o Filho de Deus, o Verbo. E Jesus tocou nele. Amém? Jesus tocou, irmãos. E quando Jesus tocava as pessoas, elas se sentiam tocadas. Seja através de uma cura, seja a viúva de Naim que teve seu filho ressuscitado, seja o endemoniado Gadareno que saiu uma legião de demônios dentro dele, não sei. Aqueles que não entendiam, os religiosos, os que não entendiam o papel do médico, os que não entendiam o papel do Cordeiro de Deus, eles pegavam aquela pessoa e prendiam ela, pegavam ela. Quem fez isso para ti? Como é que ele fez isso? Sabe o que eles respondiam? Eu não sei como. O que eu sei é que eu era e não sou mais. Amém, irmãos? Esse é o chamado de Deus. O Gadareno, por exemplo, quando ele foi liberto, a Bíblia diz que ele queria seguir com Jesus, sim ou não? Jesus falou, não, tu não vai comigo. Para ti eu tenho outra coisa. Deus falou, fica aqui e ganha essa cidade. Ganha os teus parentes, ganha os teus vizinhos. Imagina quanta aprovação esse homem passou, irmãos. Quanto questionamento. Quantas pessoas fugiam dele. Amém? Eu vou brincar, não deu tempo da Bíblia escrever se ele conseguiu ou não conseguiu, não sei. Mas eu creio que nós vamos encontrar esse jovem na eternidade. Sabe, se a Bíblia deixou relatado, irmãos, ele conseguiu ganhar a sua cidade. Passando por provações, por tribulações, por trabalhos. Amém?
Por que nós viemos aqui nessa noite? Pelo que as nossas semanas passam. Irmãos, nós somos tão carnal. A gente é tão carnal às vezes que a gente vai dormir mais cedo, podia acabar mais rápido para chegar outro dia. A gente não tem nada para fazer. A gente é tão carnal que a gente fica 5 horas de televisão para a gente não ter nada para fazer. A gente sucumbe às tentações. Amém? A gente sucumbe às tentações e caímos. E caímos e vamos nos afastando da vontade, não da graça, mas da vontade de Deus. Amém? Quando Sansão caiu, irmãos, quando ele deitou no colo da Dalila com toda a sua força, a Bíblia diz que ele amou Dalila. Ele não caiu da graça do Senhor. Agora ele caiu do chamado. Amém? Sansão não foi chamado para ser zombado, irmãos. Sansão foi chamado para ser juiz. Amém? Não vou poder pregar sobre o juiz nessa noite. Leia a Bíblia, se interessa. Se tu ler o livro de Juízes, vai entender qual é o papel de um juiz. Para que ele foi chamado? Juiz era para trazer libertação para o povo. O povo caía, se arrependia, Deus levantava um homem para conduzir eles. Esse era o papel de Sansão. Amém? Mas Sansão, por sucumbir às suas tentações, não provações, tentações, deixou de exercer o que Deus queria exercer através da vida dele. Versículo 2. Há um ainda, né? Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E não foi de jet ski, irmãos. Foi remando. Nem de barca a motor. E grande multidão o seguia. Lembra que eu preguei esse tempo atrás, para a gente refrescar a memória? O Deus das multidões e o Deus da minoria. O Deus da multidão é o fazedor de milagre. E Jesus faz. Até aqui, irmãos, era milagre. Até tem uma música que acho que é da Damares, né? É milagre, não, da Helene Jesus. É milagre, milagre, milagre. Até quase furou o disco. As pessoas querem milagre. E Deus faz milagre? Faz. Sabe, irmão, mas isso é leitinho. Os meninos precisam de leitinho. Tem leitinho para os meninos. Agora os maduros, os experimentados, precisam de alimento sólido. Precisam de cruz. Precisam de cruz. Amém? A grande multidão seguia, por ele ter feito muitos milagres. E ele vai fazer mais um. Ele vai fazer mais um grande milagre. E eles vão continuar seguindo ele. Até o momento que ele falou, acabou os milagres. Chega, já toquei vocês demais. Agora vocês têm que comer a minha carne e beber meu sangue. Se vocês agora que foram tocados não comer minha carne, não beber meu sangue, se vocês não se alimentar da cruz, vocês não têm vida em vós mesmos. A multidão foi embora. Amém? A multidão foi embora, só ficou os discípulos. Versículo 2. A grande multidão seguia, porque eles viram o quê? Os sinais que ele operava sobre os enfermos. Jesus subiu ao monte e se assentou ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. A Páscoa dos ímpios e dos pagãos está chegando também. Amém? Amém? Existe a festa dos judeus e tem a festa dos pagãos, dos cristãos. Eu nunca li na Bíblia que existe festa dos cristãos. Páscoa dos cristãos, não tem. Então se tu comemora a Páscoa, tu é judeu ou tu é pagão. Adora outros deuses. A Páscoa dos judeus estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos, vendo
que uma grande multidão vinha ter com ele, nós vamos começar a entrar agora na palavra. Disse a Filipe. Quem era Filipe, irmãos? Um dos discípulos, um dos 12. Jesus falou para Filipe: aonde compraremos pão para que esses comam? Pergunta interessante. Quem foi que atraiu a multidão? Jesus. Era ele que fazia os milagres? Ele é o dono do povo, ele é o dono do rebanho, ele é o dono da igreja, ele é o dono das ovelhas. Mas quem escolheu os discípulos? Jesus. Quem escolheu aqueles para andar intimamente com ele? Irmãos, os íntimos não é para usufruir de benefícios. Se tu quer ser íntimo de Jesus para ser beneficiado, tu nunca entendeu nada. Se tu quer ser íntimo de Jesus para ser beneficiado, irmãos, tu estás totalmente equivocado. João e seu irmão quiseram ser íntimos de Jesus. A vez que João inclinava a sua cabeça no peito de Jesus. Houve disputa entre eles, querendo ser o maior no reino de Deus. Ser o mais íntimo, o que mais agradasse. Jesus falou: tem certeza? Aquele que quiser ser o primeiro vai ser o último. Aquele que quiser ser o primeiro no meu reino, aquele que quiser estar reinando comigo, vai ser servo de todos. Amém. Por isso que quando Jesus está lavando os pés dos discípulos, e Pedro fala: tu não vais lavar, Jesus falou: se eu não lavar, tu não vai entender. Pedro, se eu não lavar, tu não tens parte comigo. Se eu não for provado, Pedro, a ser servo e lavar o pé de vocês, vocês depois não vão conseguir. Amém, irmãos? Vocês não terão parte comigo, vocês não vão entender. Irmãos, tudo que o Senhor nos pede, Ele fez primeiro. Tudo que o Senhor nos pede, Ele fez primeiro. O que o Senhor quer de nós, afinal, irmãos? Relacionamento. Eles perguntaram para Jesus: já vamos voltar para o versículo 6, fica sossegado. Nós já vamos voltar para a padaria. Senhor, quais são os mandamentos? Quais são os mandamentos, irmãos? Os mandamentos se resumiam a proibições. Sim ou não? Sim. Não, 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 não. Senhor, o que nós temos que fazer? Ou melhor, o que nós não podemos fazer? Essa foi a pergunta deles. Jesus, o que continua não podendo? Jesus falou: o que vocês precisam não é não fazer, é fazer. Vocês precisam amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua força. Aí depois tu ama o teu próximo como a ti mesmo. E daí tu cumprir toda a lei. Amém, irmãos? O não poder, o não quebrar regra é consequência de um relacionamento de amor. Eu comecei a me relacionar com aquela moça ali porque eu me apaixonei por ela. Porque eu amei ela. E eu não precisei dizer: não me trai, não. Eu espero isso. Não é isso que tu espera do teu cônjuge que tu ama? E quando ele quebra essa regra, por que tu fica triste? Porque não é algo que devia ser natural de quem te ama? Amém, irmãos? Está conseguindo entender nessa noite? Não é a proibição. Deus não está preocupado se tu quebra o que Ele proibiu. Ele quer te conduzir a um amor, a um relacionamento. Que quando tu erra, quando tu pecas, porque tu vais pecar.
Esses exemplos que eu estou usando entre nós, entre casais, entre irmãos, nós pecamos. Eu já fui um adúltero. E por mais constrangedor que possa parecer, mas aqui só temos maduro, eu só parei de ser um adúltero não porque eu amo a minha esposa, porque eu sempre amei ela. Eu era um adúltero. É porque eu amo o Senhor. Porque eu amo o Senhor em primeiro lugar, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, irmão. Amém? Por isso eu tenho essa teoria. Uma vez eu falei isso para uma parente minha. Minha irmã, falei isso para minha irmã. Ela ficou brava comigo. Eu falei para ela que todo homem que não tem temor de Deus, ele trai. Se ele não trai, ele é muito feio. Porque se ele tiver oportunidade, ele vai trair. O homem ele só não trai se ele for temente a Deus ou se ele não tiver oportunidade. Ah, pastor, mas sim, eu sei, tem as exceções. Tem uns que não gostam nem do que tem, imagina do que não tem. Eu sei que tem exceção. Mas eu estou falando da regra. Eu falo de homem, eu sou homem, tem as mulheres também, tem as carências delas. Que se Deus não entrar, irmão, se não houver um relacionamento, tu vai viver caindo em tentação. Bota isso na tua cabeça. Aí quando tu perguntar, posso ou não posso, não é preocupado com o que tu vai fazer, é preocupado se agrada o teu pai. Nós somos a noiva. Irmãos, quando nós cantamos Casa Comigo, é dizendo, Senhor, mantenha o noivado e no final de tudo me aceita como uma noiva. Cristo amou a igreja, irmãos. Marido, ame as vossas esposas como Cristo amou a igreja. E se doou. Não é isso que nós esperamos no relacionamento, fidelidade? Olha o nível de hipocrisia, olha o nível de soberba que nós chegamos. Com os nossos relacionamentos terrenos, nós exigimos fidelidade. Não precisa de lei, não precisa de nada. É a nossa lei. Eu decido que a esposa não pode fazer isso, o esposo não pode fazer aquilo. Eu decido que o meu amigo não pode fazer tal coisa. Se ele fizer, ele não é mais meu amigo. Porque eu tenho um padrão de bondade. Agora com Deus não. Eu amo Deus, mas eu posso quebrar as regras toda hora. Eu amo Deus, mas eu não devo reverência, eu não devo respeito, eu não devo serviço. Ele fez servo para mostrar o exemplo. Mas eu não preciso ser servo, eu quero ser só filho, eu quero usufruir. E tu vai para o céu desse jeito? Vai, todo chamuscado. Eu ia pregar sobre isso domingo, não deu? Sobre a parte do juízo, a qual os crentes vão comparecer diante do tribunal de Cristo. Como vai ser? Eu não sei, vai ter. 1 Coríntios capítulo 3, irmãos, a obra de cada um será provada. Tu foi chamado para ser, não sei, qualquer coisa, foi. Tu fez aquilo? Não, não fiz. Não fiz. Fiz relaxadamente, não fiz, não me dediquei. Paulo diz que esse vai entrar igual alguém que passa pelo incêndio. Imagina a tua casa pegando fogo, imaginou? Imaginou a tua casa pegando fogo? A única coisa que tu vai pegar é tu mesmo e sair lá de dentro. Se tu tentar pegar dinheiro, tu vai queimar lá dentro. Tu vai ter que sair correndo. É assim, irmãos. É assim que aqueles que não fazem o que é para fazer na obra vão entrar todo chamuscado. Se lembrando do que deixaram de conquistar. Versículo 6. No 5, Jesus perguntou: o que vamos dar para a multidão? E Filipe falou: aonde compraremos pão para esses comer? Jesus estava testando, estava tentando ou provando ele? Provando. Amém? Irmão, Jesus não queria levar Filipe a pecar. Jesus queria levar Filipe a crer. Jesus queria levar Filipe a se sujeitar ao Senhor. Amém? Voltando ao assunto, por que ele escolheu 12? Para andar com ele, para ser íntimo dele, para dormir pouco como ele andava, para cuidar de graça, para levar a verdade. Amém?
para deixar suas famílias, para se privar de sono, de conforto. Sim ou não? Irmãos, quando ele dá o comissionamento, ele diz: vão. Não leve nada com vocês, não leve ouro, não leve prata, não leve uma sacola de roupa, não leve nada. Irmãos, os mais íntimos de Jesus foram mais privados de tudo. Mas nós não. A teologia que tem sido pregada, ensinada, é a teologia de quanto mais íntimo, mais beneficiado eu sou. Quanto mais íntimo tu for, mais privado tu vai ser. Versículo 6. Mas Jesus fez essa pergunta. Por que Jesus fez a pergunta? Para quê? Provar, experimentar. Mas Jesus perguntou isso para os experimentar. Porque ele já bem sabia o que ele havia de. Amém? Ô meu amado e minha amada, o Senhor já sabe o que ele vai fazer. O Senhor está fazendo. O Senhor vai fazer. O Senhor vai continuar fazendo. Eu só quero saber se pode contar contigo e comigo. Irmão, Jesus já sabia que naquele lugar tinha um menino com 5 pães e 2 peixes. Ele já sabia. E ele já sabia que era aquele menino que ia sustentar toda uma multidão. Porque Deus usa os improváveis. Jesus não queria usar dinheiro naquela noite. Tinha vezes que ele usava dinheiro. Naquela noite ele não queria. Amém? Teve uma vez que ele mandou Pedro pescar um peixe e lá dentro saiu uma moeda. E ele pagou o tributo. Lá em Samaria, irmãos, os discípulos saíram para comprar? Saíram para comprar? Comida. Mas aqui Jesus não queria comprar comida, ele já sabia o que ele ia fazer. Lá em Samaria ele contou com os discípulos para pegar dinheiro e ir até em outro lugar comprar comida. Mas aqui não. Aqui o negócio já estava progredindo, aqui já não estava mais em João capítulo 4. Aqui já não era mais para ir comprar comida. Aqui era para multiplicar a comida. E ele queria saber se dava para contar com eles. Filipe falou: olha, mesmo que tivesse dinheiro, onde é que nós vamos comprar pão para 5.000 pessoas? 5.000 homens. Mas Jesus não falou isso porque queria, irmãos, comprar pão. Jesus queria experimentar eles. Queria provar eles. Queria ver se tinha alguém de fé que apontasse uma solução. Filipe respondeu: 200 dinheiro de pão não bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Filipe, irmãos, não passou na prova. E um dos seus discípulos, um outro discípulo chamado André, irmão de Pedro, disse: está aqui um rapaz, um menino, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: manda assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Naquela tarde, naquele final de tarde, irmãos, os discípulos foram provados e foram aprovados. Jesus falou: manda eles sentar. André falou: tem um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Jesus falou: era isso que eu ia fazer. Manda eles sentar. Manda eles. E Jesus não mandou eles sentar. Quem mandou eles sentar foi os discípulos. Jesus já sabia o que ia fazer, irmãos. Só que foi os discípulos que convidou aquele povo para receber o toque do Senhor. Amém? Será que nós temos essa ousadia, essa coragem, essa intrepidez de dizer: sente e veja o que o Mestre vai fazer? Será que nós temos essa intrepidez, irmãos, diante dos famintos? Nós já sabemos que Jesus vai fazer alguma coisa pelos famintos, mas nos comportamos às vezes como se ele não fosse fazer. Eu nunca preguei que Jesus não mata a fome, ele mata para chamar. Esse povo precisava ser chamado.
O que eu não consigo mais entender e suportar é crente. Crente querendo ver milagre. Crente chorando e crente que já creu, que já experimentou em casa chorando que Jesus não ama ele. Que o irmão não ama ele, que a igreja não ama ele. Sim, a igreja não te ama, quem te ama é Jesus. Amém? Aí sim, vai usar um crente para te alcançar. Porque a igreja é dele, só que a igreja é lugar de doente. A igreja é lugar de gente sendo transformada. Amém, irmãos? Jesus falou, ó, eu vou multiplicar os pães. O milagre é comigo. O milagre é comigo. Agora falar para que eles sentem, que eles se organizem, que eles sejam organizados e fiquem esperando, é com vocês. Vocês são os meus discípulos. Aquilo que os anjos queriam fazer, os anjos queriam trabalhar em parceria comigo, o Pai falou, não. Quem vai trabalhar em parceria serão os homens, os filhos dos homens. Amém? Amém. E Jesus tomou o pão e, havendo dado graça, Jesus pegou o pão e agradeceu, repartiu pelos seus discípulos. E os discípulos repartiram com os que estavam assentados igualmente, também os peixes, quanto eles queriam. Amém? Amém. Tinha pão à vontade e peixe à vontade. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Sabe o que eu aprendo aqui? Que tu vai embora com fome muitas vezes porque tu quer. Tu não come porque tu não quer. Tu não entende porque tu não quer. Tu não sente o amor de Deus porque tu não quer. Porque eu creio que tem discípulo do Senhor nesse lugar, irmãos. Eu creio que tem discípulo nesse lugar. Eu creio que Jesus pega e diz, vai e dê. Dê o alimento e ele vai multiplicar. E a Bíblia diz que ele multiplicou na medida da fome do povo. Ele não falou, 2 para cada um. Conforme o povo vai querendo, vai dando. E depois Jesus falou, tudo que sobrar, ajunta em cestos, para que nada se desperdice. Amém, irmãos? O que o Senhor nos dá não é para desperdiçar, irmãos. O que o Senhor nos dá é para guardar. Sabe? O Senhor vem aqui, irmãos, e multiplica. E um chora, outro ri, outro canta, outro se alegra, outro fala em língua, irmãos. Ele vai dando. Na medida da nossa fome, ele vai dando. Sabe, às vezes, quando a gente sai daqui para fora, a gente desperdiça. A gente não guarda. A gente não guarda. Ah, porque é demais, é muita coisa. O que eu preguei semana passada? Ninguém lembra, não guarda. Porque o Senhor pregou demais. O Senhor falou 1h30. Como é que vai dar tempo para guardar o título, pelo menos? Precisamos vigiar, irmãos. 1h30 de palavra é multiplicação. Eu não sei tu, eu vim de lugares que pregava 10 minutos, 15 minutos. Essa pregação dava para me pregar um mês. Quão confortável seria? Pregar um mês, mesmo assunto. De 10 em 10 minutos, botar o louvor cantando. Mais uma, irmão, tá tão bom, canta mais uma. Estou sentindo aqui que o negócio está pegando fogo, canta mais uma, vai cantando mais uma, vai cantando mais uma. Aí quando falta 10 minutos... Amém, irmãos? Não vamos desperdiçar. Quando a gente disser amém para começar a adorar o Senhor, não espere pegar no fogo, irmãos. O fogo já tem que estar dentro de ti, já começa a adorar no primeiro louvor, não desperdiça nada. Nós não tínhamos grupo de louvor, agora temos. O Senhor deu, o Senhor multiplicou. E muitas vezes nós desperdiçamos. Jesus falou, junta tudo, para que nada seja desperdiçado. Amém? Naquela noite, irmãos, eles foram provados. É discípulo que é provado. Se tu entra na fase de ser tentado, amém? Um discípulo vai ser tentado, ele vai, irmãos. Mas a vida dele não é de tentação, a vida dele é de provação. Amém?
Vou ser tentado sendo discípulo, sendo fiel? Claro que sim. Claro que sim. Pedro falou, fica ligado. Fica ligado. Satanás, o vosso adversário, está ao derredor, esperando, pacientemente esperando alguém que possa tragar. Porque a vida desse fiel não é uma vida de tentação, porque ele nem espera, ele tem que ser paciente com os fiéis. Ele está lá paciente. Sim, o fiel também. Paulo falou que ele está de pé, cuide para que não caia. E quem é que nos derruba mesmo? A tentação, não é a provação. Amém? Paulo fala em Romanos 8, eu estou por certo, eu estou convicto que as tribulações desse presente século não se comparam com a glória que nos será revelada nos céus. Amém? Amém. Um homem muito íntimo de Deus não tinha benefício de Deus nenhum para essa terra. Ele ia sendo provado, experimentado. Ele falou, olha, eu prefiro estar com Cristo, mas por amor de vós, eu fico mais um pouco. Estar com Cristo é melhor. Só que melhor do que estar com Cristo, irmãos, é obedecer a Cristo. Para poder estar com Cristo. Glória a Deus. Vamos dar uma passeadinha no Antigo Testamento rapidinho. 2 Reis 4. Amém? 2 Reis capítulo 4, versículo 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, veja, ela era uma viúva de um profeta. Diz os historiadores que ela era esposa de Obadias. Amém? Amém. Tem esse livro na Bíblia, irmãos, Obadias. Mas mesmo que não fosse de Obadias, ela era esposa de um profeta de Israel, um fiel ao Senhor. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, um outro profeta, dizendo: o meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me. E também queria levar os meus 2 filhos para serem escravos dele, pela dívida. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Irmãos, o Eliseu, a Bíblia chama ele de homem de Deus, o homem de Deus. E o homem de Deus, ele era a figura de Cristo. A lei e os profetas testificam de mim, falam quem eu sou. A mulher estava passando por uma tribulação, por uma privação. Imagina o tamanho da angústia dela. Perdeu o marido. O seu marido era um homem de Deus, um servo de Deus, um fiel. Foi martirizado. Deixou uma dívida. E o credor queria levar ela e os seus 2 filhos para ser escravo. Eu vejo Deus querendo provar ela, não tentar. Porque ela não era uma pecadora. Amém? Seu marido era fiel, ela era fiel. Deus queria provar alguma coisa para ela. Deus queria mostrar, talvez, que não era o marido que sustentava, era Deus que sustentava. Quem é que te sustenta? Quem é que sustenta a tua fé? Teu marido? Tua esposa? Teu pastor? Teu pai? Tua mãe? Teus irmãos? Quem é que te sustenta? Se tu perder alguém, tu vai continuar firme? Vai continuar firme, temente? E o homem de Deus, irmãos, ele sabia ou não sabia o que fazer? Eu creio que ele sabia já o que fazer. Mas ele pergunta para ela: o que eu vou fazer por ti? Lembra de João 6? Como vão dar pão para essa galera toda? Ele falou: mulher, o que eu vou fazer por ti? Versículo 2. Declara-me, que é que tu tens em casa? Veja a prova que ele sabia o que fazer. Ele falou: me fala o que tu tens em casa. E ela disse: a tua serva
Veja, ela era uma serva, irmãos, ela não precisava ser tentada, não precisava ser provada. A tua serva não tem nada em casa a não ser uma botija de azeite. Um recipientezinho de óleo, de azeite, que servia tanto para fazer fogo quanto para fazer comida. Amém? Amém. Ela falou, olha, o que eu tenho é um pouquinho de azeite. É isso que eu tenho para pagar a dívida. Então ele disse, o profeta, o homem de Deus disse, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos. Pega vasos vazios, não poucos. Qual é a orientação? Não pega pouco vaso. Então, entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. E deita o azeite em todos aqueles vasos. E põe à parte o que já estiver cheio. Então era para ela pegar aquele pouquinho que ela tinha e ir enchendo vários vasos. Tu tem um pouquinho de óleo em ti? Quem aí tem um pouquinho de óleo? Então começa a encher outros. Amém. Ah, mas como, né, pastor? Eu tenho tão pouco. Como, né, pastor? Eu ainda isso, eu ainda aquilo, eu nem conheço a Bíblia. Amém, irmãos? Se o teu vizinho coloca o som alto, irmãos, não é para tu orar para queimar o som dele. É para tu orar para Deus converter ele. Amém, irmãos? Se a pessoa que trabalha contigo, irmãos, fala mais do que o homem da cobra, não é para tu dizer, Senhor, a gente brinca, às vezes, dá graça, para se der força eu mato. Ora, para que venha mansidão, temperança, domínio próprio, para que ela conheça Jesus. Amém, irmãos? Um pouquinho de azeite serve para encher várias vasilhas. Agora depende da nossa fé. É Deus nos provando. Elias falou, pega vaso emprestado. Ele não determinou o número. Ele falou, pede, só não pede pouco, pede bastante. Porque Deus tem bastante para dar. Deus tem bastante óleo para dar, irmãos. Óleo na Bíblia significa o Espírito Santo, não sei se você sabia. Óleo, azeite significa Espírito Santo. As virgens imprudentes não puderam entrar porque elas não tinham o quê? Azeite nas suas lamparinas, elas não puderam entrar. E Paulo diz que o Espírito Santo é o penhor, é a garantia da entrada. Irmãos, é o Espírito Santo que vai suprir as nossas dívidas. Ela tinha uma dívida que ela não podia pagar. Mas diante do homem de Deus, as suas dificuldades iam ser supridas pelo óleo, pelo azeite derramado, mas tem que ter fé. Imagina a loucura, irmãos, Deus nos pede muito menos que isso. Muito menos que isso. Irmão, Jesus mandou os discípulos mandar 5.000 homens. Vou ficar só com 5.000. Jesus mandou os discípulos dizer, sentem, que com 5 pãozinhos o meu mestre vai alimentar vocês. Amém? Eliseu falou para a viúva, pega esse teu azeite e busca um monte de vasilha, que tu vai encher todas elas. Conforme for enchendo, bota de lado. Deus nos pede muito menos que isso e nós duvidamos, irmãos. Amém? Quantas vezes algum irmão, alguma irmã chega e diz, ai, Deus mandou falar tal coisa para a pessoa, mas eu não fui, eu fiquei com medo. Perdeu tu e ela. Ela não teve a oportunidade de ter a sua vasilha cheia. Eliseu não temeu, irmãos, e ela não temeu. Ela foi na vizinhança e foi buscando vasilha, buscando vasilha, buscando vasilha. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, sobre seus filhos. E os filhos iam trazendo os vasos. E ela ia enchendo. Glória a Deus, unidade. O reino de Deus, irmãos, é unidade.
A vontade de Deus só estabelece quando existe trabalho coletivo. Esse negócio, Deus precisa só de um, é mentira. Deus precisa, já ouvi falar que Deus precisa só de um menino. Não, Deus tem até um louvor cantando. Deus só precisou de um menino. Não, Deus precisou de um menino, precisou de Jesus, precisou dos discípulos. Não foi só menino. O menino não multiplicou, o menino não falou sente, o menino não recolheu o que sobrou. Deus trabalha no coletivo, irmãos. Uma igreja não precisa só de um pastor. Amém? Uma igreja precisa de intercessores. Uma igreja precisa de adoradores. E uma igreja precisa de proclamadores. Talvez tu não é um proclamador como eu sou. Mas talvez tu seja um intercessor. Irmãos, intercessor não é aquele que pede, intercessor é aquele que guerreia. Quer uma prova que Deus trabalha dessa forma? Já ouviu falar do anjo Gabriel? Gabriel era um proclamador, um intercessor ou um adorador? Proclamador. Ele vinha trazer boas novas. Foi Gabriel, irmãos, que veio falar para Daniel, tu és um homem muito amado. Daniel 10, ele fala, Daniel, levei 21 dias para chegar aqui, para trazer boa notícia para ti. Mas no primeiro dia tua oração já foi ouvida, porque tu és um homem muito amado. Desde o primeiro dia que tu se dedicou a entender a vontade do Senhor, Deus deu a ordem. Gabriel vai levar as boas novas. Mas por que levou 21 dias? Porque se levantou o príncipe da Pérsia, uma potestade, um demônio. E daí Deus enviou um intercessor, Miguel. Amém? Ele diz, mas o Senhor, irmãos, ele veio trazer notícia, ele não veio batalhar com o demônio. Ele veio fazer o papel dele, aí os demônios não permitiram. Aí Deus mandou alguém para guerrear, a figura de um intercessor. Miguel veio intercedir em favor de Gabriel para que ele passasse. E a Bíblia fala de um tal de Lúcifer. Já ouviu falar do Lúcifer? A estrela da alva, que desejou colocar o seu trono acima de Deus. Ele era o quê? Um adorador. O céu está sem adorador? Claro que não. Tem 24 anciões que adoram o Senhor de dia e de noite. Tem 4 seres viventes que adoram o Senhor de dia e de noite, irmãos. O reino de Deus tem adorador. Os seres angelicais são adoradores, são intercessores e são proclamadores. Mas nós às vezes parece que a gente vem para esse lugar e o culto e a igreja e a comunhão gira só em torno de alguém que canta e alguém que prega. E daí se tu não canta e tu não prega, tu não tem valor. Cadê os intercessores? Irmãos, intercessão vai muito além. Intercessão vai muito além de tu vir uma hora mais cedo para orar. Intercessão é guerrear. Por que as almas não têm vindo? Será que as almas não vêm porque as canções não são boas, as pregações não são boas? Ou não tem uma igreja que intercede para que as pessoas furem essa barreira? Gabriel só cumpriu a sua função, irmãos, porque Miguel entrou em ação. Glória a Deus. Foi Gabriel que apareceu para Maria dando boas novas. Sempre que Gabriel aparece na Bíblia trazendo boas novas, notícias, sempre que Miguel entra em cena é para batalhar, interceder. Sempre que fala de 24 anciões, de querubins, serafins, são os que adoram, que dizem, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Tem função, irmãos, nesse reino para todos. Tem função para todos. Todos nós temos azeite para contribuir. Todos nós devemos ser homens e mulheres de Deus, representantes de Deus. Quando fala Elias, o homem de Deus, era o representante de Deus. Jesus, irmãos, o Cristo, ele é o representante de Deus.
Era o amor encarnado, era o verbo, era a palavra encarnada. Era a palavra não lida, era a palavra vista. Porque a palavra escrita já tinha. Eles precisavam da palavra revelada. A palavra se revelou. E sucedeu que cheio foram os vasos. Versículo 6. Claro, uma hora o vaso acaba. E sucedeu que cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traz-me ainda mais um. Ela estava satisfeita já. Ela falou: traz mais um. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. E nesse momento o azeite... porque Deus não desperdiça. Deus não quer desperdício, irmãos. Amém? No momento que não tinha mais vaso, o azeite parou. Está acabando. Versículo 8. Não, vou ler o 7. Então veio ela foi até o homem de Deus e disse... E ele lhe disse: vai, vende o azeite, paga tua dívida, e tu e os teus filhos vivem do resto. A forma que ela viveu, ela pagou a dívida, saiu a opressão, e a forma que ela viveu, irmãos, que não diz como foi, dependeu do tamanho da fé dela. Porque ela viveu do que sobrou. Ela viveu de quanto ela criou, de quanto vaso ela foi atrás, de quanto ela criou na multiplicação de Deus. Irmãos, pelo amor de Deus, eu estou falando de prosperidade. Amém? Eu estou falando de paz, alegria e justiça, que essa mulher não tinha. Ela não tinha paz, ela não tinha alegria e ela se sentia injustiçada. Ela falou: meu marido, servo, morreu e agora quer me levar de escravo. Eu e meus filhos. Estou sendo injustiçada, não tenho paz nem alegria. Amém, irmãos? Amém. O óleo foi derramado, foi multiplicado, ela pagou toda a sua angústia e ela viveu. Ela viveu daquilo que o Senhor proveu na vida dela. Amém. Aí no versículo 8 vai falar de uma outra mulher que não era viúva, não era pobre, mas não tinha filho. No versículo 8, irmãos, fala de uma mulher sunamita. Ela tinha marido e ela tinha dinheiro, mas ela não tinha filho. Essa aqui tinha filho, mas não tinha marido e nem dinheiro. Eu não sei qual é a tua situação, irmãos, mas Deus quer te provar sim. Versículo 8. Sucedeu também que um dia que indo Eliseu até Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual segurou ele para que ele comesse pão. E sucedeu que todas as vezes que ele passava ali, se dirigia, parava para comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que eu tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Era Deus tocando nela, irmãos. De alguma maneira, ela identificou que Eliseu era um homem de Deus. Era Deus tocando nela. De alguma maneira, ela identificou que ela podia ser beneficiada por Deus. Todos que se aproximam do Senhor querem ser beneficiados pelo Senhor. Mas uma vez fisgado, irmãos, tu vai ver que não foi para isso que tu foi chamado. Ela era rica, ela viu que Eliseu era um homem de Deus e ela chamava ele para comer pão, e ele comia. E ela falou para o marido, não dá tempo para ler, ela falou: vamos construir um quartinho para ele aqui perto do muro. Sempre que ele vir, ele pode comer e dormir. E ele comia e dormia. E Eliseu falou: o que eu posso fazer para abençoar essa mulher? O que eu posso fazer para revelar a graça do Senhor? E Jesus falou: olha, ela não tem filho. O marido dela é velho. É velho e por isso que eles não têm filho. Provavelmente já é estéril. Amém? E aqui Deus vai, irmãos, demonstrar graça. Eliseu chega para ela e diz: olha, daqui 9 meses tu terás um filho.
Ela creu. Creu ou não creu? Ela falou, homem de Deus, não minta para mim. Irmãos, quando o anjo falou para Sara que ela teria um filho, ela creu? Não. Ela riu. O anjo falou, por que tu estás rindo? Eu não estou rindo. Ele falou, tu riu. Mas ele não retirou aquela promessa, porque aquela atitude não era para provar. Aquela atitude era para começar a obra na vida dela. A aprovação ia vir depois. A aprovação, irmãos, ia vir depois. Amém? Amém. Então a gente precisa entender essas coisas. Mas Deus me deu tal coisa, pastor. Ele deu, depois ele vai tirar. Eu estou conseguindo passar a mensagem, irmãos? Amém? Tu que já veio por alguma coisa, agora esquece as coisas. Sirva o Senhor. Dependa do Senhor, confia no Senhor. Multiplica o que o Senhor der na tua vida. Reparte o que o Senhor te der. Paga a tua dívida e fica em paz. O pouquinho de óleo que Ele te deu, irmãos, é suficiente para ter paz, alegria e justiça. O pouquinho de óleo que Ele já deu é suficiente para não dever mais nada para as trevas. Nós não precisamos mais ter comunhão com as trevas. Nós já não precisamos mais ser escravos. Era essa a situação da primeira mulher. E a segunda também era escrava, ela era angustiada. O homem de Deus, aquele que ela disse que era um homem de Deus, falou, tu vai ter um filho aqui 9 meses. Ela falou, não mente para mim. Isso não vai acontecer. Aconteceu. Amém? Amém? Porque tem um momento que o Senhor toca e tem um momento que o Senhor prova. E ela engravidou. E o menino cresceu, belo e formoso. E a Bíblia diz que um dia ele estava trabalhando com o seu pai. E daqui a pouco ele disse, ai, a minha cabeça. Lá no versículo 19. Se tu quiser acompanhar, não precisa. Só para achar que eu estou inventando. Provavelmente ele teve uma insolação, não sei. Menino novo, trabalhando no sol. Ele disse, ai, a minha cabeça está doendo. E a Bíblia diz que ele foi levado para casa, foi levado para onde? Para a mamãe. Aquela que tinha duvidado e Deus tinha dado. Mas Deus agora, irmãos, Ele deu na incredulidade. Agora Ele precisava provar a fé dela. O menino morreu, irmãos. O menino morreu no colinho dela. Aquilo que Deus usou para chamar, Deus usou para testar. Irmãos, Deus nem queria dar filho nem tirar filho. Amém? Eu não sei se Deus quer te dar ou não quer te dar. Eu sei que Ele quer te provar. Uns Ele prova de um jeito, outros Ele prova de outro. Amém. Na primeira mulher Ele tirou o marido, na segunda Ele deu um filho. E depois tirou o filho. E por ela ter passado, irmãos, nessa prova, ela deu o filho de volta. Amém? Amém. Abraão, me dá o teu filho. Ele deu. Deus falou, não quero. Pode ficar para ele. Já entendi agora que tu me temes, que tu ama ao Senhor em primeiro lugar. Amém? Amém. Davi disse, Senhor, sacrifícios e holocaustos tu nunca quis, porque se tu quisesse eu te dava todos. Eu creio que Davi, no auge do seu quebrantamento, no auge do seu pecado que estava diante dele, ele dizia, Senhor, cria em mim um coração novo, um espírito reto, me quebranta ao ponto, Senhor, de eu não cair mais nessas coisas. Se fosse sacrifício, Senhor, eu matava todo o meu rebanho e dava, mas tu não queres isso. Tu queres um coração quebrantado, contrito. Tu queres obediência por amor. Amém, irmãos? Essa mulher perdeu o filho e ela falou, manda chamar o homem de Deus. Depois ela foi atrás e o homem de Deus falou, Geazi, vai lá. Ela falou, não, Geazi não, tu vai. Se tu não for, não te largo, vou ficar aqui contigo. Amém, irmãos? Perseverança. Ela sabia que se o homem de Deus tinha dado, ele podia ressuscitar. Em que está a tua esperança? O primeiro que te tocou não pode te tocar de novo? O que um dia falou contigo não pode continuar falando contigo? O que gerou um desejo de fazer algo para o Senhor não pode fazer? Ela falou, se tu não for, eu vou ficar aqui
perturbando, insistindo. E Jesus ensina isso ou não ensina? O pedir através da insistência, do importuno. E Eliseu vai com ela, irmãos, e o Geazi vai na frente. Elias falou, vai lá e toca o meu cajado. Foi lá, não acontecia nada, irmãos. Voltava, não aconteceu nada. E a mulher dizendo, tu vai. E ele foi. E a Bíblia diz que ele se deitou sobre o menino, irmãos. E o menino ressuscitou. Mas não foi nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira. Amém? Geralmente a provação, ela tem um períodozinho não muito curto. No versículo 36 diz assim, ó, então chamou a Geazi e disse, o Eliseu, ele falou, chama essa mulher sunamita. E chamou-a, e ela veio. E disse ele, toma o teu filho. Veio ela e se prostrou aos seus pés, inclinou em terra e tomou o seu filho e saiu. Amém? Irmãos, Deus não quer o que é teu. Deus quer o teu coração. Amém. Deus quer a tua dependência. Deus quer a tua confiança. Deus quer a tua esperança. Deus quer o teu amor. Amém. Eu prometo que é a última passagem. Em Êxodo 15, enquanto tu vai se preguiçando aí. Eu só quero provar para ti que talvez tu não começou a ser provado ainda. É só Deus te tocando. Talvez tu não começou a ser provado ainda. Êxodo capítulo 15. Pode chorar, Êxodo 15, versículo 22 diz assim. Não, perdão, 23. Então chegaram, eles saíram da terra prometida, atravessaram o mar vermelho, Deus foi tocando. Chegaram a Mara, era uma cidade chamada Mara. Mas eles não puderam beber as águas de Mara, porque elas eram amargas. Por isso chamou aquele lugar de Mara. A palavra Mara significa amargura, amarga. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, o que havemos de beber? Irmão, se fosse provação, Deus não tinha tornado a água doce. Deus só estava se apresentando. Deus estava dando um cartão de visita. Amém? Ele ainda estava dizendo, eu sou o Deus que abre o mar. Eu sou o Deus que transforma a água salgada em doce. Depois, no capítulo 16, eles vão murmurar por fome, ele vai derrubar pão do céu. Tudo através de murmuração. Se tu ainda murmura, tu não está nem sendo provado, tu só está recebendo um cartão de visita de Deus, chamado graça, eleição, paternidade. Murmurar, irmãos. E o povo murmurou e falou, o que vão beber? E Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou um pedaço de madeira que ele lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Eu não consigo entender Deus provando alguém, a pessoa murmurando e Deus agindo. Não. E as águas se tornaram doces. Ali Deus lhes deu estatutos. E Deus deu uma ordenação. E ali Deus os provou. Amém? Irmãos, Deus provou depois que eles murmuraram e depois que eles experimentaram. Depois que Deus deu o cartão de visita, Deus começou a dar leis para eles, estatutos, tentar criar um relacionamento. E daí começou a provar eles. Aí sim eles foram reprovados já logo no capítulo 16. Glória a Deus. Glória a Deus. Salmo 50, 15. Clama a mim no dia da angústia e eu te aliviarei. Amém. Provação é para criar intimidade. Amém. Amém? Amém. Provação é o ambiente propício, irmãos, para que a gente venha criar intimidade com o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Falou contigo nessa noite? Amém. Amém? Não te desperdiça nada. Amém. É sim possível nós sairmos daqui e o azeite continuar descendo. Amém. É possível sair daqui nessa noite, irmãos, ainda com vasilhas cheias.
Agora, se nós ao sairmos aqui dispersarmos totalmente, chegar em casa e ligar num filme, ligar num programa de comédia, de esporte, o Senhor vai entender, basta de derramar azeite. Ele não quer mais azeite. Amém? Vamos orar?